Foi esta obra que deu origem ao nome Impressionismo. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio da Arte dos Anos, a viagem pela história da arte, um ano de cada vez. E tal como prometido no episódio anterior, eu preparei um episódio inteiro sobre o Impressionismo e escolhi especificamente o ano de 1874 porque foi neste ano que se realizou a primeira exposição impressionista. Este evento acabou por marcar o início oficial do movimento mais famoso a seguir ao Renascimento. A exposição é o tema central deste episódio, mas vou ter de fazer um contexto para percebermos como é que se chegou à exposição, à ideia de a fazer, qual é que era o contexto, quais é que eram os artistas que faziam parte dos grupos que deram início ao movimento e por isso a explicação ainda é um pouco longa, por isso vamos começar pela semente que deu origem a tudo isto. O Grupo Batignolles foi um grupo informal de pintores, artísticos, críticos, escritores que se reuniam em Paris, mais especificamente no Café Gerbois, que ficava no bairro de Batignolles, daí o nome. E no fundo era um grupo de amigos que se reunia para falar sobre arte, sobre a vida moderna e é considerado o embrião intelectual e social do movimento impressionista. Quem é que fazia parte? O grupo era constituído por muitas pessoas, mas as pessoas principais, o núcleo principal, era o Edouard Manet, que era a figura central do grupo, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Camille Pissarro, Alfred Sisley e Frédéric Bazille. Aqui um detalhe importante é que o Manet liderava o grupo, mas sem liderar. Ele era uma figura muito admirada, representava a ousadia moderna que inspirava os mais jovens, como Monet, o Renoir, o Bazille, mas ele nunca chegou a participar oficialmente nas atividades que o grupo, que depois se transformou noutra coisa, ele nunca acabou por participar oficialmente, por exemplo, na exposição impressionista, e eu mais à frente já vou explicar porquê. E então, quais eram os temas que este grupo discutia quando se reunia? Falavam sobre pintar ao ar livre, captar a luz e as sensações, retratar a vida contemporânea e já tinham esta ideia de se libertarem da academia, do salão oficial, que digamos que era o circuito tradicional por onde os artistas podiam expor o seu trabalho e ter a sua carreira. Este grupo existiu entre 1864 e 1870. O grupo acabou por enfraquecer por vários motivos. Um deles foi a morte de um dos elementos do grupo, o Frédéric Bazille, porque ele morreu na Guerra Franco-Prussiana em 1870 e, portanto, isso acabou também por enfraquecer o grupo. Por causa da guerra e da Comuna de Paris, vários elementos do grupo ou saíram de Paris ou saíram até mesmo de França e, portanto, isto foi enfraquecendo o grupo. Alguns elementos acabaram por se ir encontrando noutros cafés, noutros sítios, no início da década de 70. E, portanto, podemos dizer que sem este grupo Batignolles, o impressionismo, provavelmente como o conhecemos, não teria surgido desta maneira, como sabemos. Apesar do grupo se ter dissolvido, o espírito continuou vivo e veio reaparecer na Sociedade Anónima dos Artistas, Pintores, Escultores e Gravadores, que é o tema do nosso capítulo seguinte. Então, esta Sociedade Anónima era uma associação cooperativa de artistas, foi criada em 1873 e tinha como objetivo permitir aos artistas exporem as suas obras fora do circuito tradicional, fora do salão oficial que era controlado pela Academia de Belas Artes. Isto porquê? Porque estes artistas que faziam parte da sociedade, que eu já vou mencionar mais à frente, muitos deles faziam já parte do grupo Batignolles, eles eram frequentemente rejeitados pelo salão, porque muitas das suas obras eram consideradas inacabadas ou os temas não eram considerados nobres, algumas obras eram mesmo consideradas anti-académicas e é claro que isto foi
começou a gerar uma grande frustração, porque os artistas trabalhavam, que tinham o seu próprio estilo e eram constantemente rejeitados, ou quando eram selecionados, as suas obras acabavam por estar num sítio que não as favorecia muito, por exemplo. E pronto, estas regras também muito conservadoras levavam-os a ter de fazer mais do mesmo, e eles queriam se libertar dessas amarras. Era um tipo de sociedade por ações, em que cada elemento contribuía com uma cota financeira e depois podia participar naquilo que a sociedade organizava, nomeadamente as exposições. Foi a primeira associação artística moderna criada para garantir a liberdade total dos seus membros. Foi sim muito inovador na época. Então, quem é que fundou esta sociedade? Alguns dos elementos já vinham do grupo Batignolles, como Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro, Edgar Degas, Alfred Sisley, e depois temos também Berthe Morisot e Paul Cézanne. Claro que havia muitas mais pessoas, o grupo tinha cerca de mais de 30 pessoas, mas digamos que estas foram as que acabaram por se tornar mais conhecidas. Mais uma vez, o Manet, apesar de estar próximo do grupo, dos seus amigos e de os apoiar nesta iniciativa de criarem a sociedade, ele recusou fazer parte porque queria continuar a expor no salão oficial, ou pelo menos a tentar expor no salão oficial, porque ele não queria sair deste circuito tradicional, apesar de apoiar muito os seus amigos. Quais é que eram os propósitos principais desta sociedade? Como eu disse há pouco, era organizar exposições independentes. Estas não tinham júri, não havia prémios, não havia hierarquias, não havia censura. Eles defendiam a total liberdade artística, os artistas podiam escolher qual é que era a técnica que utilizavam, os temas que abordavam, o estilo, a forma de apresentação e até mesmo o preço das obras. Esta sociedade tinha também como objetivo criar uma plataforma de visibilidade que mostrava uma pintura moderna que era focada na luz, na impressão visual, muito ligada ao cotidiano contemporâneo, que também era um tema de interesse das pessoas. Outro ponto muito importante era, claro, romper esta dependência do Estado que ditava como é que as obras tinham de ser, qual é que era o estilo, quais é que eram os temas. Eles queriam libertar-se disso tudo. Outro ponto muito importante era a parte financeira, porque ao exporem de forma independente, além de terem a oportunidade de expor as suas obras, era também a possibilidade de poder vender diretamente aos visitantes, o que era mais rentável, não é, para a sua condição financeira. E depois, o último ponto, mas não menos importante, era o apoio de amigos e simpatizantes do grupo. Temos, por exemplo, o crítico Émile Zola, crítico e escritor, que apoiava muito este grupo. Temos o fotógrafo Nadar, que já vamos ver mais à frente como é que ele ajudou este grupo. E temos o colecionador Durand Ruel. Este Durand Ruel é muito importante mencionar porque ele foi uma pessoa muito importante que apoiou muito o grupo. E de que maneira? Ele era galerista e ele apoiou, por exemplo, financeiramente artistas como Monet e Pissarro, entre outros. Ele comprava obras, expunha na sua galeria e, no fundo, sustentava-os financeiramente para que eles se pudessem dedicar efetivamente à pintura. Portanto, havia muitas pessoas a encorajar este grupo a seguir a sua própria via, a criar a sua própria exposição, e todos estes fatores levaram então a que criassem a exposição. Qual é que foi o destino desta sociedade? Ela organizou então a primeira exposição em 1874, nos anos seguintes, cerca de mais ou menos 10 anos, continuou a organizar exposições quase todos os anos, só que também acabou por se dissolvendo gradualmente à medida que o movimento foi evoluindo e que os artistas iam seguindo o seu próprio caminho. Agora que já percebemos melhor qual é que era o contexto da altura, quais é que eram os requisitos, quais é que eram as limitações, quais é que eram os interesses dos artistas, vamos então à primeira exposição impressionista, que não se chamou a primeira exposição impressionista, chamava-se apenas Exposição da Sociedade Anónima, e não tinha este nome impressionista porque já vamos perceber mais à frente que este nome surgiu um pouco mais tarde, ou como consequência desta exposição.
Então, onde é que ela se realizou? Ela realizou-se no estúdio do fotógrafo Nadar, que ficava na Boulevard de Capucine, que era um sítio muito central em Paris. Era um prédio enorme, moderno, tinha umas grandes janelas, tinha imensa luz e, portanto, o facto de ser neste edifício, de ser no sítio central, também foi uma ajuda para que esta exposição tivesse mais visitantes. Ela inaugurou a 15 de abril e terminou a 15 de maio de 1874 e foi organizada pela Sociedade Anónima. Participaram cerca de 30 artistas, muitos deles que eu mencionei anteriormente: Monet, Renoir, Degas, Pissarro, Morisot, Sisley e Paul Cézanne. Claro que muitos outros expuseram que acabaram por não ser tão conhecidos, e agora vou mostrar algumas das obras que eu tenho a certeza que estiveram nesta exposição. Como é que acham que o público reagiu ao ver estas obras e muitas outras dentro deste estilo? A crítica a reação foi principalmente negativa. Muitas das pessoas iam à exposição para gozarem com os quadros, o público dizia que as obras estavam inacabadas, que eram uns rabiscos, que eram estudos mal feitos, porque não estavam habituadas a esta nova linguagem, a esta nova forma de ver a realidade. E os críticos foram muito dramáticos ao ponto de dizerem coisas do género: a arte está perdida se continuarmos nesta direção. Algumas das críticas dirigidas individualmente aos artistas foram coisas do género, por exemplo, ao Renoir diziam que as figuras dele parecia que estavam a derreter sobre a luz excessiva, porque o estilo do Renoir é assim muito, parece que me faz lembrar uma espécie de algodão doce, assim uma coisa muito luminosa, muito, não sei, é muito específica dele. Temos o Degas, que era criticado por causa das suas composições, diziam que as composições eram absurdas, que estavam cortadas ao acaso, que depois tinham fotografias mal tiradas. O que as pessoas não percebiam é que o Degas foi muito influenciado pela xilogravura japonesa, que foi o tema do episódio anterior, e que estas gravuras tinham um enquadramento muito diferente, tinham composições muito diferentes daquelas que nós estávamos habituados a criar no Ocidente. Depois temos Pissarro, que era considerado o pintor dos campos enlameados, que era uma crítica negativa, claro, porque ele pintava muitas vezes cenas no campo e pronto, acontecia os caminhos estarem enlameados, claro, e isto era uma crítica aos temas que ele abordava, porque não eram de todo considerados nobres. Depois temos o Paul Cézanne, que também foi alvo de muitas críticas, de muito gozo, porque diziam que ele era um espírito doente, que era completamente delirante. E depois temos Berthe Morisot, que eu acho que foi mais criticada por ser mulher e por pintar nesta altura e por ter a vontade de expor o seu trabalho e de ter a sua carreira do que propriamente relativamente ao seu trabalho em si, às características da sua pintura. Agora, entre todas as obras que foram expostas, houve uma em particular que se tornou o símbolo da exposição. Estou a falar da obra Impressão Nascer do Sol, de Claude Monet. Foi esta obra que deu origem ao nome Impressionismo. Vamos então analisá-la em detalhe para perceber porque é que causou tanto alarido e porque é que se tornou tão importante. Esta obra foi feita em 1872, é óleo sobre tela, as dimensões são 48 por 63 cm e atualmente pode ser vista no Museu Marmottan Monet em Paris. Vamos então ao contexto histórico e artístico. O Monet pintou esta cena em Havre, que era a sua cidade natal, e representa uma paisagem portuária ao amanhecer.
Ora, estamos numa época em que a academia valorizava cenas históricas, mitológicas, composições que fossem cuidadosamente concluídas, e esta obra era completamente o oposto. Era uma pintura que conseguimos perceber que foi feita rapidamente, que tem traços muito rápidos, que capta a atmosfera, é baseada essencialmente na sensação visual e é focada na luz e não no detalhe. A composição é simples, mas ainda assim tem uma estrutura bem definida. Conseguimos ver estes três planos: primeiro o céu enevoado, depois temos a linha do horizonte com navios e gruas, e depois a luz, a água que reflete a luz do sol. E depois há aqui duas figuras pequenas em barcos no primeiro plano, são quase silhuetas que acabam por equilibrar a composição e guiam o olhar para a profundidade. A paleta é dominada por azuis e cinzentos frios que dão esta sensação de umidade, de atmosfera matinal, onde conseguimos perceber que a luz é filtrada através deste nevoeiro, e depois temos um ponto onde o nosso olhar se foca, que é este sol de laranja intenso, que é aplicado com uma pincelada circular, que também foi autocríticas, porque as pessoas diziam parece que foi feito por uma criança e coisas do género. Portanto, este tipo de comentários já vem de há muito tempo, não são só críticas que as pessoas dizem atualmente, já há muitos anos que dizem essas coisas. O Monet utiliza cores puras e contrastes complementares. Vemos aqui o azul, que é mais frio no céu e na água, e depois temos este laranja, que é quente, que é representado no sol e no seu reflexo. Portanto, este contraste cria um brilho muito vibrante na tela. No meio disto tudo, acho que a técnica foi aquilo que causou mais críticas, ou que chocou mais o público nesta época. E porquê? Porque nota-se que as pinceladas são muito soltas, são muito rápidas, não existem contornos fixos, as formas são apenas sugeridas, não são desenhadas em grande detalhe, porque o Monet não pretendia descrever cada barco, ou cada grua, ou cada pessoa. Ele queria apenas captar a impressão daquela manhã, daquele nevoeiro, naquele sítio. E esta é a essência da pintura impressionista, é apenas a impressão daquilo que o olhar capta no momento. Nesta obra, a luz é mais importante do que qualquer objeto. O sol ilumina o nevoeiro de forma suave, a água reflete essas pinceladas curtas e o nevoeiro dissolve todos os contornos das estruturas industriais que se vêem ao fundo. Portanto, Monet, além de pintar o que vê de uma forma muito subjetiva, ele pinta sobretudo aquilo que sente. Ao escolher este porto em Havre como tema da sua pintura, o Monet liga a arte e a pintura à modernidade urbana, à industrialização, ao comércio marítimo e à vida contemporânea. Aqui Monet retrata a modernidade de uma forma poética e não documental. Tal como mencionei há pouco, a crítica foi muito negativa, o público gozou, satirizou, foi visto como um esboço, como uma coisa mal feita, inacabada, um rabisco, mas foi sobretudo a crítica de uma pessoa em particular que tornou esta obra um grande símbolo. Estou a falar da crítica que Louis Leroy escreveu num artigo no jornal Le Charivari, onde ele dizia: impressão, fiquei impressionado, deve haver um papel de parede mais bem acabado do que isto. Portanto, era mesmo para destruir a pintura. E chamou também o grupo de impressionistas, mas de uma forma negativa, do tipo, sim, eles nem sequer conseguem pintar coisas como deve ser, conseguem só fazer assim uma impressão, uns rabiscos, uma coisa muito mal feita. Só que, no meio disto tudo, o nome acabou por ficar, e foi desta forma que o movimento acabou por ser batizado como
impressionismo. Foi esta a história que deu origem ao nome do movimento. Para terminar a análise desta obra, vamos então focar-nos no real significado e na importância que esta obra teve. Ela foi a declaração dos princípios do impressionismo, por todos os motivos que mencionei há pouco, desde o tema escolhido, a cor, o estilo, o traço, esta ideia de captar a luz e a sensação são, digamos, os princípios da pintura impressionista. É também uma afirmação radical da subjetividade do olhar, e isto porque o Monet não se focou em captar as coisas tal como elas são na realidade, mas sim através do seu olhar, da sua interpretação subjetiva daquilo que ele estava a ver e daquilo que ele sentia. É também um manifesto visual da pintura ao ar livre, porque foi feita fora do estúdio, no sítio, no local, de forma rápida, a absorver todas as sensações daquele sítio. E há um detalhe importante que também possibilitou este aparecimento de cada vez mais pinturas ao ar livre. Isso foi o quê? Foi o aparecimento dos tubos de tinta, porque antigamente, para fazerem as cores, para fazerem as tintas, os pintores tinham de misturar os pigmentos com os óleos, etc., coisa que não era muito prática quando se queria pintar ao ar livre, porque não é? É uma coisa trabalhosa e que exige alguma minúcia, e portanto os tubos eram muito mais práticos, porque eram muito mais fáceis de transportar e muito mais fáceis de usar, e muitas das vezes os artistas utilizavam as tintas diretamente do tubo, acabavam por não misturar tanto as cores, o que também foi uma inovação na época. Esta obra é também, sem dúvida nenhuma, um marco da arte moderna e representa um símbolo da ruptura com a academia, não só pelo estilo da pintura em si, do tema que aborda, da forma como foi representado, mas também por estar nesta exposição que desafiou tudo aquilo que era imposto na altura, não é? Deste circuito tradicional do salão, destas restrições todas, esta exposição quebrou todas essas regras. Para terminar, vamos então fazer um zoom out desta obra. Vamos agora olhar outra vez para a exposição e para o impacto que teve. O grupo acabou por ganhar uma grande visibilidade por causa deste evento, apesar de todas as críticas negativas. Tal como hoje em dia, qualquer coisa que seja muito mal falada, que gere uma grande polémica, vai ser muito mais falada, as pessoas vai estar muito mais nas bocas do mundo do que quando é uma coisa que é muito aceita, muito bem falada, e portanto nesta altura isto já acontecia, esta ideia de não haver má publicidade, digamos assim. Este grupo, através deste evento, garantiu também a autonomia em relação ao salão e ao Estado, porque criaram a sua própria via de mostrar o seu trabalho, de venderem as suas obras, criaram um novo modelo de exposição, completamente independente, algo que foi muito revolucionário na época, e foi este episódio, esta exposição, que marcou o início oficial do impressionismo. E agora que estamos mesmo a terminar, quero partilhar com vocês um documentário que eu redescobri enquanto estava a fazer a pesquisa para este episódio, que se chama 1874, o nascimento do impressionismo. Vale muito a pena ver, acho que está muito bem feito, acho que os atores estão muito bem caracterizados, fazem reconstituições deles a pintar ao ar livre, deles a conversarem uns com os outros, fazem também a reconstituição da exposição, portanto podemos ver as obras, como é que elas estavam expostas na exposição, é muito interessante, recomendo vivamente. O único senão é que, além de ser falado em francês, só tem legendas em francês neste link que eu vou deixar na descrição. Provavelmente existe noutros sítios, não sei, mas mesmo que percebam um pouco de francês como eu, vale a pena ver, quanto mais não seja pelas imagens. Eu no passado já vi este documentário na RTP Play, por isso estejam atentos, porque eles às vezes repetem conteúdos, por isso pode ser que apareça outra vez. De qualquer das formas, vou deixar o link na descrição para que vocês possam ver este documentário. E é assim que chegamos ao fim de mais um episódio da Arte dos Anos.
Espero que tenham gostado. Eu gostei muito de descobrir mais detalhes sobre o que é que levou estes artistas a criarem este movimento, qual é que era o contexto na altura, como é que eles se organizaram, como é que criaram esta exposição, que obras é que lá estavam. Gostei de descobrir mais coisas sobre este tema, por isso digam nos comentários o que é que acharam, se já conheciam esta obra do Monet, se já conheciam esta história de como é que o nome impressionismo surgiu, deixem nos comentários e claro, se gostaram, cliquem no botão do like e se quiserem subscrevam o canal para não perderem episódios como este e outros vídeos relacionados com o desenho que saem semanalmente no meu canal. Obrigada por terem assistido e vemo-nos no próximo episódio.